Olá, amigos do Grandaxé. Bem-vindos a mais um Conversando com. Hoje, na cidade de Alvorada, aqui no Axé de Luar, para conversar com o Pai César. Sobre tudo. Afinal de contas, já faz tempo que a gente não vem bater um papo com o Pai César, né? Faz tempo. Era mais de 2 anos que a gente não conversa com os amigos, né? Aqui ao vivo com os amigos, não, o senhor eu encontro sempre, Sim. que eu posso. Não, mas é um prazer receber o Grande Axé de novo, mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui na nossa casa. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos os irmãos à Alvorada. E espero que a gente possa ter um papo legal aqui hoje. Ah, com certeza, como o Pai César sempre é. Aliás, sabe que esse texto bonito que vem no chat GPT hoje? Antes do chat GPT, era o Pai César que fazia. Quem me dera. Aliás, o chat agora tá roubando muita gente aí, né? Sim, sim. E tá ficando difícil competir, né? Sim. Porque a gente já não sabe mais o que é real, o que saiu da pessoa ou o que ela comprou no chat ali, o que ela pediu no chat. Mas aqui sempre é real. Assim como as várias ideias que o Pai César já mostrou ao longo do Já tempo. fiz muita coisa já. Hoje eu sou aposentado. Não, tem muito por fazer. Então o senhor aposentado? Não, eu sou aposentado pelo INSS já, graças a Deus. E aos pais. E a um bom advogado. Então já tá tranquilo de vida, então. Não, tranquilo não, jamais. A gente tem que... A vida não dá para parar. Uma época, eu diminui muito a minha rotina, né, por conta dos meus problemas de saúde. E eu vi que a depressão é uma realidade. Que eu achava que era frescura quando eu só tratava com filhos e com clientes. Porque a gente atende muita gente com depressão na nossa religião, né? E há um tempo atrás, eu pensava que era frescura, que aquilo, meu Deus, a pessoa tem dinheiro, tem marido, tem filho, tem casa, vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça. Isso é falta de homem. Cansei de não dizer, mas de pensar isso. E depois que eu fiquei doente, que eu comecei a ficar em casa sozinho e vendo que eu estava indo para aquele buraco, eu entendi o que era depressão, que a gente não consegue fugir dela. Ela chega e a única maneira de fugir dela realmente é encarar, entender e se adaptar. E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer para não parar, porque por segurança financeira eu poderia parar. Eu tenho a aposentadoria, eu tenho algumas outras rendas, eu tenho o meu marido, que é a minha fonte principal de renda. Hoje eu sou sustentado pelo Lula e pelo Ito. Então, a religião nunca foi a fonte principal de dinheiro, eu nunca quis que fosse, apesar de ser, honestamente, uma boa fonte de dinheiro quando a gente quer e faz direitinho. Então, e não tenho nada contra os irmãos que vivem só de religião, porque são competentes e conseguem fazer isso. Eu optei por não fazer para poder, hoje em dia, dizer não para algumas coisas. Então, hoje eu consigo dizer não para algumas situações que talvez há um tempo atrás eu não pudesse dizer porque eu tinha contas para pagar, né? Então, hoje eu consigo fazer religião de uma maneira mais tranquila para mim. Eu pego menos problemas do que pegava antes. E é bom esse estágio de poder, de poder escolher. Sim, não é questão de, não é poder escolher o mais fácil, é poder dizer não para aquilo que a gente sabe que vai dar problema, aquilo que a gente sabe que vai dar errado. Porque tem situações que é inevitável, a gente sabe que aquela amarração não vai dar, que aquela pessoa não é para outra, que tu não vai conseguir casar aquele casal por muito tempo. Aí vão dizer, é falta de competência. Não, às vezes é porque as pessoas não são para elas mesmo. Sim. Não tá no caminho, não é para ser. Ou então elas vão ter só por uma situação de poder, de dizer que tem, mas não serão felizes. E eu que tenho um casamento bom, que tenho um casamento feliz, que sei como é a questão da parceria e da necessidade, consigo ver, às vezes, que não vai dar certo, que é melhor não fazer.
Ah, mas outro vai fazer e vai ganhar aquele dinheiro? Vai, mas vai se incomodar. Tem alguns dinheiros que são tão caros que às vezes não vale a pena ganhar. Porque a gente ganha hoje e se incomoda tanto depois que... Aí que acaba, que a gente vê muito, né, na internet, os bafos, né, que a gente vê. A pessoa vai lá e bloqueia o cliente. Por quê? Porque não aguenta a pressão. Porque não deu certo. E a pessoa faz o trabalho hoje, em 3 dias ela quer o resultado. É aquela situação que a gente vê nos posts, né? Sim. Traga o seu amor de volta em 3 dias. E aquilo é real, as pessoas querem aquilo mesmo. E tem gente que promete. Então, hoje em dia é difícil isso acontecer tão fácil assim. As pessoas bloqueiam e isso já tem gente vendendo trabalho para desbloquear da internet, sabe? Coisas que, não sei, eu prefiro ainda não ir para esse lado. E tomara que eu nunca precise. Mas essa amarração do próprio casamento, segura aí que o pai vai contar no final como é que Essa foi. eu vou vender, essa eu vou vender. Como é que Essa amarração é única. Já são 24 anos que a gente é casado, vai fazer 25. Casados mesmo oficialmente de papel passado foi o ano passado que a gente decidiu, por uma questão minha de organização da vida, aquela questão do depois, sabe? Porque eu, hoje em dia, depois que eu tive problemas de saúde mais graves, eu penso já mais adiante. O mais adiante é óbvio que é pensar na morte. Claro. A gente sabe que isso é um tabu, que ninguém quer falar, que não se deve estar falando, que pode estar chamando, minha avó dizia, né? Mas a gente tem que ser realista e pensar. Eu sei que eu vou morrer, todo mundo vai, o senhor vai, ela vai. A gente não sabe a ordem, porque já tinha vários que não estavam na fila e foram. Eu estava lá na porta e não me chamaram, então a gente não sabe a ordem. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então eu já tenho meu seguro de vida, eu já tenho meu seguro funeral, eu já tenho meu lugarzinho lá onde cair morto, e eu já tenho, vocês vão achar que é brincadeira minha, mas não é. Eu já tenho separada a roupa, escolhida a roupa para eu ser enterrado. Porque eu sou chato. Sim. Então eu não quero que alguém vá lá e pegue qualquer coisinha e me vista. Eu quero ir de um jeito que eu sempre gostei de viver. Sim. De parecer bem, pelo menos. Às vezes a gente nem tá tão bem, né? Mas a gente quer parecer bem. Então eu já tenho separado a roupa da minha morte. A roupa que eu vou botar amanhã eu não sei. Mas a que eu vou morrer já tá separadinho. E é verdade, o Ito tá ali me olhando, sabe que tá lá separado. E espero que não pegue, ou que pegue, né? Se pegar vai ser bom, pegar traça, coisa assim, que dizer que eu durei bastante tempo. Porque eu tenho um problema de saúde grave, que é a insuficiência renal. Eu tenho insuficiência renal crônica. O meu laudo médico, se o senhor lê, o senhor já dá os pêsames para o Ito. Porque no meu laudo médico diz estar doença renal crônica, estágio final, nível 5, que é o último nível. E eu faço hemodiálise, eu fazia hemodiálise no hospital. Agora existe a hemodiálise em casa, que é uma coisa que eu não sabia que tinha, fiquei sabendo há pouco tempo. E aderi a isso. A hemodiálise no hospital, ela é extremamente invasiva. Cada vez que eu fazia, e fazia cada 2 dias, eu saía mal, pressão lá embaixo, cansado, não tinha ânimo para nada. E eu consegui, os médicos fizeram um teste, eu consegui passar esse teste, e eu faço agora hemodiálise em casa, todos os dias. Quem faz? Como é que funciona? O Ito liga a máquina, o Ito fez o curso, é uma máquina, parece uma máquina de xerox, pequenininha assim, né? Pequenininha, pequena, realmente parece uma máquina de xerox. Sim. E ela usa um líquido, um soro, eu não sei exatamente o que é a composição, mas parece um soro, é um líquido, parece água.
e aquele líquido entra na minha barriga através de um catéter que eu tenho aqui. Tenho uma cirurgia, e aí eles abriram aqui, colocaram o catéter, liga a máquina ali, e aquele líquido entra e limpa o meu corpo. Como se lavasse mesmo, assim, limpa o meu rim, limpa o fígado, faz o papel que o sangue deveria fazer, que o rim deveria fazer e não faz, que é essa limpeza. Então, no hospital é uma troca de sangue, ele passa pela máquina e volta limpo. Um filtro. Ele filtra. Essa que eu faço em casa, esse líquido entra na minha barriga e limpa. Então são 10 horas todos os dias. Realmente é uma prisão. Sim. Mas é muito melhor, porque ela é muito menos invasiva. Eu faço ela dormindo. Eu saio, vou sair daqui, vou me ligar na máquina. Amanhã de manhã desliga. E aí eu tenho o dia todo livre, posso ir para onde eu quiser. Posso viajar para onde eu quiser. Já levei ela para Argentina, já levei ela para praia, já levei ela para São Paulo. Então, me dá uma liberdade, apesar de eu estar preso todas as noites, me dá uma liberdade que com a hemodiálise do hospital eu tinha, mas eu não tinha a disposição, porque eu ficava mal cada vez que terminava a hemodiálise. Com essa, eu não tenho nenhum tipo de problema. Então, me facilita muito. Eu indico para quem faz hemodiálise que converse com seu médico, que procure os hospitais que têm esse recurso. Aqui em Porto Alegre tem a Santa Casa, o Hospital da PUC e o Hospital de Clínicas. São só esses 3 hospitais que têm esse recurso aqui em Porto Alegre. É totalmente gratuito. O SUS fornece a máquina, fornece o equipamento, fornece os cursos, o Ito que fez o curso, e fornece todo mês, a cada 20 e poucos dias, eles mandam o soro, que é um monte de caixa, porque é como um saco, assim, 2 sacos de 8 litros. Entra toda aquela água na barriga da gente. É 10 horas porque a água vai entrando aos poucos. Ela vai entrando e vai saindo. Tem um outro caninho que sai, a gente fica todo cheio de cano. Tem um caninho que sai que tira a água, que vai direto pro ralo do banheiro. Então, para quem faz hemodiálise, quem tem algum parente que faz hemodiálise, indique, não são todas as pessoas que podem fazer, mas o médico com certeza pode ajudar. Às vezes a gente faz já hemodiálise há tanto tempo e não sabe que tem esses recursos, né? E para mim foi muito bom, apesar de ter feito essa escolha de estar preso 10 horas na máquina, eu saio da máquina como se nada tivesse acontecido. Uma casa, né? Uma coisa, sim, eu faço deitado na minha cama. Sim. Ou se eu não estiver em casa, eu faço aonde eu estiver, é só levar a máquina. E tem uma maneira de fazer também sem a máquina, que daí é manual. Só que dá mais trabalho, a gente prefere usar a máquina, que é mais fácil. A máquina só liga o caninho ali, ela já é toda programada, engata as bolsas de água e tá pronto. Tem a máquina, tem o pai. Ela não faz barulho, ela não faz barulho nenhum. Só é ruim porque fica realmente preso todos os dias, tem que fazer todos os dias. O dia que eu não faço, eu já fico inchado, porque daí o rim não funciona direito, né? Então não tira todos os líquidos. Eu faço menos urina do que as pessoas normais. Sim. Então eu tenho que tomar menos água e eu não consigo tomar menos líquido, né? A Coca-Cola segue sendo um problema na minha vida. Tô aqui olhando uma garrafa, mirando ela lá, e eu tenho sentido muita sede, eu tomo muita água agora. Aquela coisa que, não sei se eu já tem alguém que conhece alguém que tem problema de rim. As pessoas começam, toma água, tem que tomar água, tu tá com problema de rim, tu não toma água. Eu tomei tanta água que agora eu não posso mais tomar água. O meu máximo de líquido é 1 litro por dia. É o contrário do normal. Sim. Mas eu convivo com isso. E tô bem, tô melhorando cada dia. Agora, mês que vem vai fazer 1 ano que eu não vou pro hospital, que eu não fico internado. Vou pro hospital a cada 15 dias fazer as revisões. A Santa Casa eu faço na Santa Casa, dá todo o suporte
toda semana não, a cada 15 dias eu faço exame de sangue e tem logo depois do exame uma consulta com a médica para saber como é que tá, como é que eu tô me sentindo, se eu tô inchado, se tô retendo líquido, como é que tá o meu peso. Então eu tenho tido um acompanhamento muito bom. E de graça, que é melhor ainda, né? Então eu indico para quem faz hemodiálise ou conhece alguém que faça, que procure esses hospitais mais referenciais que vão ter um atendimento tão bom quanto eu tenho. A gente percebe, observa que o senhor está visivelmente melhor, até pela agenda, pelas viagens, mais gordinho. E também, no último toque também, quando o senhor entrou no salão aqui, já entrou de andador. Foi surpresa, ninguém sabia. E eu consegui esconder de todo mundo isso, ninguém sabia. Porque acho que talvez nem eu sabia que eu ia conseguir. Porque eu falei isso no Batuque, né? Foi uma das falas que eu tive aqui no começo do Batuque. Eu já tinha desistido já de andar, porque eu fiz fisioterapia por muito tempo, fiz a cirurgia, que tinha a compressão na medula, estava encurtando os meus nervos das pernas. Então isso me ajudou muito, porque tirou a cãibra que eu tinha, que era muito forte, tirou os espasmos, eu tenho quase nada hoje, que a minha perna ficava assim, então. Sim. Aquela síndrome das pernas nervosas, eles chamam. Então, uma festa de Exu que a gente estava na casa de um filho meu, a pombagira disse pro Ito algumas coisas e disse para ele que que era para eu levantar e que eu ia conseguir. E naquela semana faltava 15 dias pro Batuque, mais ou menos, 20 dias pro Batuque. Naquela semana eu disse pro Ito, vou tentar. Eu tenho um andador, o andador estava até aqui. A gente levou daqui para lá, para casa, e eu peguei o andador, levantei, difícil levantar as primeiras vezes, parece que pesa, né? Parece que tem um tijolo segurando a perna da gente. Mas eu levantei e já consegui ir caminhando até a cozinha. Cheguei na cozinha morrendo já com a pressão baixa e disse, não, mas se eu conseguir vir até aqui, eu consigo. E aí a gente foi pra rua, meu pátio é grande, é todo calçado direitinho. Então eu disse, vamos dar uma volta ali no pátio. O Ito disse, tu vai conseguir, tu vai cair. Eu disse, não vou cair, vou tentar. E se eu cair, tu me segura? Tu é grande. Pra que eu casei com o marido grande, né? É forte, vamos embora. E forte. E aí eu fui e eu consegui dar uma volta inteira no meu pátio e voltar pra casa. Isso foi, nossa, foi uma glória. E a partir daí eu comecei a treinar. Todos os dias o Ito chegava, eu só tenho medo de fazer sozinho, Sim. de cair e não conseguir levantar. Então o Ito chegava e a gente treinava. E eu disse pro Ito, no Batuque eu vou entrar caminhando. Ele disse, tu não vai conseguir, todo mundo te olhando. Eu disse, vou conseguir. E aí mudamos o pensamento, ele também disse, então tá, se tu vai conseguir, tu vai conseguir. E eu tava ali, fiquei escondidinho na pecinha ali até o último momento. Eu tava de obrigação, eu tinha cortado pro pai, então ia ter a entrada dos filhos. O Ito apresentou os meus filhos, porque ele era padrinho, justamente padrinho deles também. Apresentou, o Ito fez totalmente a contragosto o discurso de abertura do Batuque, fez a chamada, totalmente sem vontade de fazer, porque ficou nervoso, primeira vez que estava fazendo sozinho. Mas é que nem eu queiro, é por timidez. É normal, é normal ficar nervoso. A gente estava até falando sobre isso antes, né, da timidez que as pessoas têm. Fez, e eu lá, apavorado, olhando pro andador, o andador olhando para mim, e eu pensando, será que eu vou conseguir? E aí na hora de sair, eu sempre tive esse costume, eu chamo todos os filhos de Xangô da casa, eles seguram o alá e eu sou apresentado na porta, no quarto de celular, aquele trâmite todo. E aí foram os filhos de Xangô para a porta, eu não imaginei que tinham, acho que uns 30 Xangô na porta ali, não tinha mão mais, não tinha lugar para botar a mão para segurar o alá. E a hora que tocou a reza, que eu tive que levantar, aí levantei. Fui pro andador e consegui. Só que eu
tava tão nervoso que eu só fui reto, voltei, fiz todo o trajeto, sentei de novo nele, porque ele tem uma cadeirinha, e eu não enxerguei nada, não enxerguei ninguém. Eu só vi a porta, o quarto de santo e o tambor. Porque se eu olhasse pro lado eu ia cair. Porque eu tava muito nervoso. Mas eu consegui, de pezinho, caminhando. E agora eu continuo. Tenho tentado fazer sem o andador. Ainda não consigo. Mas eu tenho a total certeza de que é um passo de cada vez, é um pouquinho de cada vez. O meu problema foi bem grave, então, primeiro ter sobrevivido já foi um milagre, e eu voltar a andar vai ser outro, né? Então, eu já consigo dar alguns passinhos, mas eu tenho medo de cair. Eu já caí uma vez e me machuquei, então eu fiquei com medo. Mas eu tô fazendo, tô tentando, tô buscando essa maneira de voltar a andar. E é também uma meta de vida, né? Hoje em dia, para não ficar deitado o dia todo. Porque senão a gente fica, e é bom ficar deitado o dia todo, com esse tempo em que dá agora, então... Olha, juro que para vir hoje aqui, eu disse, por que que eu marquei no dia que estava frio? Por que que eu não marquei ontem, né? Que estava tão agradável o dia. Mas, e a gente acaba se acostumando com essa vida de não fazer nada o dia inteiro, de... E isso é tão chato que volta lá pro nosso primeiro capítulo, que é a depressão. Sim. E é o que eu não quero. Então eu não paro. Não paro. Eu nunca parei com a parte religiosa. Eu já cortei quatro pés com um filho me segurando. Tem uma filha que não é mais minha filha hoje. Mas eu lembro da situação que ela segurava um ventilador para mim, na minha cara. Um segurava nas minhas costas, lembro disso? Tinha um sofá atrás, caso eu caísse, de tão fraco que eu tava. Mas eu tinha obrigação marcada e eu não desmarquei. Apesar de todos dizerem para mim desmarcar, eu não desmarquei. Fui até o final. Terminou a obrigação, eu fui pro hospital. Mas eu fiz a obrigação, fui até o final. Porque parar é pior. A pior parte é pensar em parar. Parar a vida, para mim sempre foi a vida religiosa, né? A gente quase não tem vida social. Primeiro porque ninguém mais casa. Sim. A gente é homem, não é mais convidado para chá de fralda, e batizado quase não tem também. Então a gente não é convidado muito para festa, né? Então a gente tem que ir para festa, e o tipo de festa que a gente vai já não é mais para nossa idade. Porque as minhas irmãs aí que sabem das festas gays que existem por aí são muito boas, mas para quem é novinho, para quem é bonitinho, para quem, né, tá no auge da idade, para nós que somos já irenes, como a gente chama, é bem difícil. Porque a gente não tem mais paciência com a gurizada novinha. Sim, claro. E hoje em dia tá tudo muito diferente, e a música é só uma batida única, e aquilo cansa. Então a gente acaba tendo a vida social dentro do batuque, porque os amigos são os batuqueiros, porque os amigos são os irmãos de santo, são os filhos de santo, são os netos. Então a gente acaba tendo vida social no batuque. E é bom, eu não tenho nada que reclamar. A gente faz a religião, a gente conhece pessoas, a gente faz novos amigos, a gente se diverte, porque de uma maneira ou outra sempre tem alguém que faz a gente rir, seja na hora ou seja depois, né? Mas a vida de estar em religião é muito boa. Então eu quero deixar disso só o dia que eu não puder mais realmente. A pombagira sempre que chega diz que ela vai chegar, tomara que isso aconteça, até o dia que eu puder mexer, nem que seja só os olhos. A gente sabe que a doença vai detonando com a gente, né? E a gente não sabe como é que vai ser para frente. Mas ela disse e sempre repete que enquanto eu estiver mexendo, nem que seja os olhos, ela vai chegar. Vai se dar mal, porque eu não sei piscar. Vão saber que ela chegou porque arregalou o olho só, porque piscar eu não consigo.
parece que tô tendo um AVC. Se eu pisco, eu tenho que piscar com a cara inteira. Tá, mas o senhor tá tendo franco progresso aí, com certeza. Sim. Há de ficar Vai cada vez melhor. demorar muito tempo. E com essa melhora, como é que tá a sua rotina no dia a dia e de atendimentos também? Bom, eu fiquei muito tempo sem atender ninguém, nada, ninguém mesmo. E não porque não tivesse quem atender, né? Primeiro porque tem a família religiosa que sempre foi grande. Então só isso já demanda bastante tempo, né? E mesmo meus filhos eu fiquei sem atender uma época, que foi essa época que eu estava mais doente e logo que eu saí do hospital, esse princípio de depressão. Então eu não tinha vontade de ver ninguém, eu tinha vergonha porque eu estava pesando 40 quilos, então eu parecia o Cazuza no final da carreira. É, eu eu estava numa situação que não tinha vontade, porque eu pensava, puxa vida, se eu tô assim, o que que eu vou passar para a pessoa, né? Mas mesmo assim, eu sempre fui muito procurado pelos meus clientes, pelos meus filhos, e muitos entenderam. Por isso que eu não culpo 100% daqueles que saíram, porque eles não estavam tendo também um pai de santo. Eles talvez pudessem ter esperado um pouquinho, né? Um pouquinho que os outros esperaram. Mas não deu para esperar, foram seguir os seus caminhos. Mas os que ficaram entenderam essa situação. Foi bastante gente, a casa sempre cheia, graças a Deus, aos pais. Eu gosto de casa cheia. Ficaram e acompanharam esse processo de eu melhorar, de eu engordar, de eu voltar a ter disponibilidade. Então a minha rotina, que tinha parado por muito tempo, tem voltado. Eu tenho voltado a atender clientes. Claro que eu não atendo mais todos os dias. Antes eu vinha para cá de tarde, que eu nunca gostei de sair de casa de manhã, eu gosto de ficar deitadinho. Não dormindo, porque eu acordo cedo junto com o Ito. O Ito sai todo dia 7h30, eu já tô acordado. Mas eu fico no celular, vendo bobagem, vendo coisas interessantes, escrevendo. E de tarde eu vinha para cá, 2 horas da tarde eu começava a atender e ia até, às vezes, 1, 2 da manhã, dependendo do que tinha para fazer. Que daí atendia até um certo horário, todo atendimento às vezes demanda alguma outra coisa depois, um banho, uma limpeza, um pacote, uma coisa. E aí já fazia, né, o depois, o que estava marcado e sempre ia até tarde. Então era uma rotina diária. Hoje não. Hoje eu atendo 1 ou 2 dias por semana. Aquilo que eu lhe falei de que eu aprendi a dizer não para muita coisa, eu também digo não para alguns atendimentos, mesmo que isso não me gere dinheiro, né, que não seja satisfatoriamente financeiramente falando. Mas eu atendo ainda algumas pessoas, não escolho as pessoas, eu escolho o meu momento. Sim. Pode ser qualquer um, eu atendo qualquer pessoa, mas é no dia que eu posso, no dia que eu tô bem, no dia que eu tô legal. Tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu não tô bem, tem dias que não fluiu, e aí eu não atendo. Mas não desmarco no dia também, né? Se você estiver mal, isso Claro. eu penso, essa semana eu vou atender 2 dias, eu marco tudo para aqueles 2 dias. Então eu tenho atendido menos, mas atendo com mais qualidade também, eu acho, porque daí eu tenho mais tempo. Essa coisa de búzia de meia hora, nunca consegui, nunca. Às vezes é uma pergunta só, vira em 1 hora, justamente porque essa conversa era para ser em 5 minutos, já são em meia hora. Então, o búzio para mim, a pessoa paga a consulta, é até que ela sane as suas principais dúvidas, óbvio que, né, não vai ficar saber a vida inteira, mas até que ela saiba o que ela veio saber e esteja satisfeita com o que ela ouviu, ou com o que ela precisava ouvir, né? Porque nem sempre a gente ouve o que a gente quer ouvir, às vezes ouve o contrário. E então, até que a pessoa esteja satisfeita, tem que estar ajudando, tem que perguntar, tem que investigar. O Bozo tem essa facilidade. Então,
eu gosto mais de atender com bus do que com a entidade, porque eu prefiro eu saber o que eu estou dizendo. E já passei por situações estranhas de a pessoa dizer que falou com a minha entidade disse isso, isso, isso. E a gente que conhece, que se incorpora, eu me incorporo há 32 anos, a gente conhece o que a gente pega, né? Sim. E a gente sabe o que ela diria ou não, o que ele diria ou não. E eu sei que a minha entidade não disse aquilo, que ela não teria dito aquilo. E a pessoa disse que disse, então disse, né? Porque eu não estava lá e não sei, não tinha ninguém ouvindo. Não tem como contrariar, né? Não tinha ninguém ouvindo. Então eu prefiro eu de cara limpa. Como sempre foi até para namorar, para fazer festa, para fazer zoeira na noite, quando eu era jovem. Era de cara limpa, porque eu nunca bebi, nunca... Sim. Meus amigos todos enchiam a cara de bebida, alguns até alguns aditivos a mais, né? Que a gente sabe que a juventude é complicada. Mas eu fui sempre careta, sempre cara limpa. Então, só que eu fazia festa tanto ou quanto mais que eles. Eu sempre soube me divertir de cara limpa. E hoje eu sigo fazendo isso com o Buzi. Eu uso de cara limpa porque eu sei, olho na cara da pessoa, a pessoa olha na minha cara, a gente já combina tudo que tem que ser, o que não tem que ser, como vai ser. Tem muita gente ainda querendo entrar para o axé. A vida ela é cíclica, né? A gente tem momentos de queda e momentos que a coisa levanta. Nós estamos a nossa casa hoje vive de novo um momento de expansão. Dava aqui agora com o Ito, que a gente vai fazer obra aqui dentro, vai inverter algumas coisas aqui. E eu vou aumentar a cozinha de novo. Outra vez que o senhor esteve aqui, nós estávamos fazendo a obra na cozinha embaixo. Vamos aumentar a cozinha de novo, porque tá pequeno. E tem gente querendo entrar, é normal essa coisa de entrar e sair, né? Quem é meu colega aí sabe que eu disse uma vez, acho que na nossa primeira conversa, que a casa de religião é que nem rodoviária. Tem um ônibus partindo e tem um ônibus chegando. Ela tem que se renovar também. Isso é normal. É famoso, agora que tá na moda é escrever que os ciclos acabam e a amizade continua, né? A gente sabe que é tudo mentira, que a maioria fica se odiando, se toca, se demanda, infelizmente, mas no Face são ciclos que se acabam, né? E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Eu tenho por base e por histórico comprovado de que nunca me incomodei com o filho que saiu. Nunca, o senhor nunca viu no Face eu colocar declarações e comunicados. Às vezes precisa comunicar quando é alguém muito, muito visado. Aí a gente precisa só pontuar que a pessoa tá fora. Mas nunca briguei, não tem essa história. Não quer mais estar na minha presença, tudo bem, o que eu vou fazer? Não nasceu grudado em mim, segue teu rumo. Fica amigo, eu respeito, eu recebo na minha casa, tem muitos ex-filhos que são padrinhos de filhos meus, que não precisa trocar, mas claro que não é mais a mesma coisa, né? Não, a gente fica sem ter aquela naturalidade com a pessoa. Mas eu me dou com 99% dos filhos que saíram, converso, brinco, rio. O pessoal diz que eu sou falso. Eu não sou falso, eu não tenho ódio por aquela pessoa. Social, né? Eu não tenho ódio por aquela pessoa. Já tive por alguns já. Sim. Mas depois eu descobri que eu também tinha errado, que eu também não era o pai de santo que aquela pessoa estava esperando para aquele momento. E a gente tem que entender isso. O senhor falou que acorda cedo, mas gosta de ficar em casa ali, sem celular, tal, e o senhor falou escrevendo. Sim. E é nesse período que nascem as apostilas e os outros tantos projetos do Pai César? Eu tenho um material muito bom em casa que eu estudo, que é trabalhos e coisas que eu aprendi, coisas que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu busquei com algumas pessoas. Então, tem muita coisa que é utilizável e tem coisa que não, né? Então, eu vou compilando isso
E eu sempre tive muitos filhos, sempre tive uma família religiosa muito grande. E meus filhos sempre me ligam pedindo, e acho que essa é uma das nossas funções. Pedindo, pai, eu quero um axé para eu ter uma pessoa que tem tal e tal problema de saúde, que está com tal e tal problema no coração. Que axé que eu posso fazer? Né? Então eu respondia. Daí 20 dias, outro filho que nem conhece aquele primeiro, ou nem tem contato com aquele primeiro, me pede: pai, tem uma pessoa assim, um problema no coração, que axé que eu tenho que fazer? Aí vai lá, escreve tudo de novo. Aí, daí 2 meses, mais de novo. Eu disse, não, né? Tá cansativo, eu não sou assim. Eu gosto das coisas mais práticas. Então eu peguei, fiz um compilado básico de axés do dia a dia. Realmente são coisas do dia a dia, cotidianas ali, que a gente usa muito, pela minha experiência, e montei uma apostila. Não um livro, é uma apostila. Um livro é muito caro para fazer, né? Então montei uma apostila. Talvez com o tempo até faça um livro, juntando tudo, dá para fazer um livro. Que daí já, né, qualifica mais o trabalho. Mas é uma apostila simples. E passei entreguei isso para meus filhos. Em troca, eles pagaram R$ 100 cada um, se eu não me engano, que foi para fazer uma reforma no Ilê na época. E o dinheiro foi usado para fazer as reformas que precisava. E eles pegaram essas apostilas. Só que, claro, eu vendi para todos os filhos ali. Alguns depois teve aquela saída em massa da casa quando eu fiquei doente. Essa apostila, ela se dividiu, começou a circular. E começaram a me pedir. Gente que eu nem conhecia. Pai, eu vi uma apostila do senhor, assim, o senhor tem para vender? As primeiras, 10 pessoas eu disse não. Não tem, é só para os filhos. Eu fiz um material interno só para casa. Porque até então eu pensava que, né, cada casa tem o seu jeito de... Claro. Só que depois eu descobri que trabalho é trabalho. Não importa, no Oió, no Jeixo, na Cabinda, no Nagô, Moçambique, a maioria dos trabalhos são trabalhos feitos por orixá. O que pode mudar em algumas situações? Uma frente que muda, que uma nação faz de um jeito, na outra nação faz de outro, mas são detalhes que são totalmente adaptáveis. Então, na 11ª pessoa que me perguntou, eu disse, tem. Quanto que é? 120. Botei lá em cima o preço, que eu achava que era caro. E a pessoa disse, o senhor tem como me mandar? E aí eu disse, tenho. E aí eu pensei, mas eu não tenho mais apostila. Há muito tempo eu não tenho mais apostila. E eu fiquei de entregar para a pessoa de tarde. Aí eu liguei, tu me socorre, vem para casa que eu preciso de ti. E aí saímos como loucos atrás de uma gráfica. Primeiro, como loucos atrás do pendrive. Eu sou muito bagunceiro. E a apostila estava dentro de um pendrive. E a gente encontrou, e eu nem sabia que eu tinha, a gente encontrou acho que uns 8 pendrives em casa. Esse pendrive de música. Sim, sim. No 8º estava o arquivo com a apostila. Sempre no último. E achamos o pendrive, vamos para a gráfica. Procuramos uma gráfica para ser baratinho. No mínimo que conseguiria, que se fosse baratinho, era imprimir 50. E o Ito disse, tá louco, vai fazer 50, todo mundo já comprou, ninguém vai querer comprar mais. Se vou fazer, e vou botar na internet, vou botar no Face. E postei. Naquela semana eu vendi 200. Eu troquei de carro com aquela postinha. Essa aqui que tá aqui, foi a primeira que eu fiz. Receitas de axé, Batuque, Rio Grande do Sul. Amor, saúde, dinheiro, vícios. Tem muita gente que procura trabalho para parar de fumar, para parar de beber, né? Às vezes não a própria pessoa, ela procura para outros, né? E abertura, limpeza, banho, abafamento. Aqui só tem coisas de santo, né, nessa apostila aqui. São trabalhos fáceis de fazer, simples, e eu tentei explicar da maneira mais sucinta. O senhor lembra que eu sempre comento isso com o senhor, que o Márcio escrevia melhor que eu,
mas eu era melhor resumindo o que ele escrevia, porque ele escrevia demais e eu consigo colocar em menos palavras e ser bem sucinto com elas. Então isso me facilita muito para escrever os trabalhos, porque cabe mais em cada folha. E para quem está vendo e tem interesse, continua 120? Continua 120, mesmo preço de 5 anos atrás. E com a entrega grátis. Porque tem um pessoal que eu vou falar uma palavra que não é legal, mas eu vou falar. Tem um pessoal que prostituiu isso, né? Que tem gente vendendo a R$10 2.000 feitiços. É a questão do desespero, né? Do dinheiro pelo dinheiro. Eu vendo a apostila de axés que foram feitos, que eu conheço gente que fez, que tem, só não tem foto na apostila porque sairia muito caro, mas eu tenho o arquivo de fotos com quase todos esses axés. Inclusive, quando eu passo para os meus filhos, eu peço, tira foto e me manda. Não tira da sacralização, porque você pode vazar e, né, não precisamos disso. Já tem gente fazendo a parte ruim que a gente não precisa fazer. Então, tira até ali, tira foto. Depois e me manda para eu ter um arquivo. Então, eu tenho, até no meu celular aqui, eu tenho uma pasta só por fotos de feitiço. Que eu faço, que meus filhos fazem, que meus netos fazem, que meus amigos fazem e me mandam. Por quê? Porque daí eu consigo, às vezes a pessoa não entende o trabalho, eu mando uma foto. Qual o trabalho que é? Eu trabalho 110 do trabalho de saúde, que é um trabalho para o intestino. Eu vou lá e mando, porque ela não entende o que é a tripa grossa que a gente compra no mercado. Porque ninguém mais usa isso hoje em dia. A tripa grossa que é para fazer linguiça, a gente compra no mercado público. Acho que hoje é o único lugar que tem para vender isso, hoje em dia, é no mercado público. Que tem que deixar de molho, daí deixa ela hidratando, daí vai lá e enche ela com algumas coisas, monta o intestino. Tem gente que não entende, porque é difícil de explicar isso escrito. Então eu mando uma foto. E eu tenho foto de, sei lá, 80% dos trabalhos que tem aqui. Então, essa apostila não é só Ctrl+C, Ctrl+V da internet, de algum lugar que a gente nem sabe de onde saiu. São trabalhos feitos, trabalhos comprovadamente com algum resultado. Então, tem trabalho para o amor, tem amarração amorosa, né? Que essa amarração amorosa surgiu justamente desse Ctrl+C, Ctrl+V da internet, porque isso é do candomblé, é uma apropriação desse nome, porque a gente nunca usou amarração amorosa. A gente usava união, trabalho de união, trabalho de amor. Amarração amorosa nasceu do que o pessoal usa como marmotagem, que a gente está usando agora. Sim. Também é uma apropriação do candomblé, porque a gente não usava essa palavra marmotagem. A gente passou a usar depois que começou a ouvi-la muito no candomblé e entender para que ela servia. Então a gente também se apropria, às vezes, daqueles casos, que a gente tem que fazer um meia-culpa. Então, esses trabalhos são trabalhos feitos e utilizáveis. Agora eu lancei, que é o nosso próximo assunto, a apostila de Exu, de trabalhos de Exu de Quimbanda. Por quê? Porque muita gente que comprou essa apostila aqui me pediu: o senhor não tem de Quimbanda, o senhor não tem de Exu, porque eu não tenho santo, ou eu não faço santo, ou eu não gosto de santo. E Exu tem muita gente que tem liberação que eu digo que é o que eles chamam que é o governo, né? Sim. No sentido de que um dia ganhou uma faca e saiu de uma casa e não entrou em outra, e segue fazendo sozinho. Então essas pessoas, elas têm um certo déficit de aprendizagem, porque elas deram um corte na vivência do dia a dia, né? Pararam de aprender em outra casa. Então elas têm que aprender em algum lugar. Então, a apostila é também uma fonte disso, de a pessoa, quando tem confiança em quem escreveu, poder aprender alguma coisa, poder tirar algum proveito disso. Então, a apostila dos feitiços de Quimbanda, eu relutei muito para fazer. Por quê?
porque não tem como fazer feitiço de Exu só com coisinhas boas. Só com feitiço de amor, só com feitiço de dinheiro, só com limpeza. Não dá. O que o pessoal quer é o outro lado da coisa. O pessoal quer a guampa e o rabo do Exu, né? Então, eu relutei muito tempo em fazer, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ensinar isso para as pessoas, elas vão fazer. E vão fazer para mim, inclusive. Né? A gente não, depois que a pessoa aprende, né? Claro. Mas eu disse, depois que a gente vê tanta coisa que estão fazendo e que a gente está vendo e as pessoas botando fogo em galo ao vivo na internet e fazendo, né, coisas homéricas assim, eu pensei, eu vou fazer da minha maneira, vou escrever de uma maneira que não seja ofensiva, vou escrever que tem que fazer, mas de uma maneira mais, eu não sei, só quem lê vai entender o jeito que eu consegui colar. Então, essa apostila, ela tem também alguns trabalhos da parte que o pessoal chama a parte da esquerda. Sim. Né? Que é um lado um pouco mais pesado do Exu. Tem bastante coisa, metade dela é de feitiços desse tipo, desse nível, porque é o que o pessoal busca, é o que o pessoal pede, é o que o pessoal procura. E tem também a parte de amor, que é a amarração amorosa feita por pombagira. Aí, por exemplo, aqui diz o tipo de amarração, por exemplo, amores difíceis, quando tem alguém envolvido a mais, quando a pessoa é casada, os modelos que acontecem, né? Porque a gente vive muito da experiência. E a experiência mostra que a amarração amorosa ela não é 7 maçã, raspadinho por dentro, colocado nome e amarra 2 bonequinhos e serve para todo mundo. Tem coisas que precisa de envolver mais coisas, mais situações. Como, por exemplo, a mãe não gosta da pessoa. A mãe é um empecilho. Mas não tem como tirar a mãe da jogada. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a cabeça da mãe, tentar mudar, fazer... E isso às vezes as pessoas não pensam antes de fazer um trabalho. Que elas precisam organizar o todo em volta para depois chegar no que elas têm que fazer exatamente. Então a apostila ajuda nisso, porque ela tem esses trabalhos do entorno também, além do trabalho principal. Então, mas assim, ó, compra a apostila e que tiver de dúvida, liga para o Pai César. Agora vem a parte do liga para o Pai César. Eu vou explicar que uma situação está lá na última página da apostila, isso está explicado lá. Mais uma invenção minha. Não sei se isso existe, mas acho que não. Ô, meu, tira e sei que vou ser criticado também por isso, mas é uma maneira de também preencher meu dia, preencher vagas de pessoas que precisam trabalhar. A gente está criando, eu estou criando. A gente fala a gente no sentido de que a gente não faz nada sozinho. Mas eu estou criando o Clube do Axé é o nome. Não sabia que nome botar, pensei no nome bonito, mas não veio. E ficou Clube do Axé porque é mais fácil. Por que é um clube? Porque a pessoa vai se associar, né? Então ela vai se associar a um serviço que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ter uma equipe que vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite, que vai ficar no telefone como se fosse aqueles, lembra o 0900? Sim. Tinha. Não é aquele 0900, é um 0900 diferente. A pessoa vai ter um número específico que ela vai ligar e ela vai poder, durante 30 dias, durante 7 dias por semana, 24 horas, solicitar feitiço, pedir ajuda para fazer axé, pedir receitas. Igual a apostila, essa primeira aqui, que o nome é Receitas de Axé, esse serviço ele vai ficar disponível 24 horas. Então, apareceu um cliente com uma situação difícil, que eu não estou acostumado, que eu nunca fiz,
E eu não sei exatamente que trabalho fazer. Nem sempre a gente tem um portfólio tão grande de trabalhos a fazer. E eu não quero que fulano me diga, porque fulano me ensina, mas ele fala para todo mundo que ele me ajuda. Eu não quero que fulano me ensine porque ele vai contar para a própria pessoa. Ou eu não quero perguntar, nesse caso, eu não quero perguntar para o meu pai de santo, porque o meu pai de santo vai roubar meu cliente. E infelizmente a gente sabe que existe isso, né? Tem pais e pais. Então vai ter esse número que a pessoa vai ligar, ela vai se identificar através de um número também, porque ela precisa, né? Ela tem que estar identificada que ela é associada, e ela vai explicar lá no telefone, ou mandar por WhatsApp, vai usar os meios possíveis. Pode ser tanto por ligação, quanto pelo WhatsApp, quanto por mensagem. Ela vai dizer o que ela quer, mas vai dizer, eu preciso de um trabalho para isso, isso e isso. Um casal homossexual, por exemplo, que muita gente não sabe fazer amarração quando é pessoas do mesmo sexo. Eles já mandam comprar um bonequinho, um casal de bonequinho. Não é um casal de bonequinhos, são 2 bonequinhos ou 2 bonequinhas. Então, a ideia a pessoa vai pedir isso, e em algum tempo que a gente não definiu ainda, né? Porque tem que estudar com as pessoas que vão estar trabalhando junto. Qual é o tempo necessário, mas em algumas horas ela vai receber o telefone dela, 1, 2 ou até 3 opções de trabalhos para fazer para aquela finalidade. E ela vai pagar uma mensalidade, a princípio a mensalidade vai ser R$ 30, ela vai pagar essa mensalidade, que vai dar direito para ela usar isso o tempo que ela quiser, durante o mês todo. O próximo Qual é a base desse serviço? A base desses axés é o trabalho do Pai César, é a minha pesquisa, é a minha experiência, é o axé de Eloá na sua totalidade, né? Porque eu não faço nada sozinho, tem muitos trabalhos que eu lhe disse que não fui eu que fiz, foram meus filhos que fizeram e tiveram o resultado. Então, essa é a base. A base muito além. A base é a apostila é um pouco, porque são 50 páginas em cada apostila. Porque se fizer mais páginas fica muito caro para imprimir. Sim. E aí eu teria que cobrar muito caro, e aí as pessoas também não vão pagar R$ 200 por uma apostila. Então eu tenho, por exemplo, para feitiços de quimbanda, eu tenho material para fazer 10 apostilas. Então eu tenho muita coisa guardada em casa, que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu busquei, que a minha família é religiosa. Então eu vivi dentro de uma casa de religião, minha mãe é mãe de santos, todo mundo sabe. Então eu tenho essa experiência grande nesse assunto. Então a base de onde vai sair isso é do nosso axé, é da nossa casa. Ah, mas o axé de Eloá é isso ou aquilo. Falem o que quiser. O axé de Eloá está de pé, mesmo com o Pai de Santo cadeirante, mesmo com o Pai de Santo aleijado, como muitos dizem. De pé, crescendo. Fica até feio essa frase dele. De pé, crescendo, firme e forte. E com novidades, e com gente entrando, e com gente fazendo obrigação, e tocando festa. A gente consegue tocar uma sessão que eu, inclusive, não gosto, mas acaba tendo, que é impossível, né, controlar o número de pessoas. Mas a gente tem tocado sessões aqui com 200, 300 pessoas aqui dentro. Sessão que seria para desenvolver, seria para dar passe. Aí, os eixos não deram passe hoje. Não deram passe, porque tinha 300 pessoas, não tinha como. Tem como, né? E aí dificulta. Então a gente eu sempre na sessão tenho trazido uns pacotes, ou se eu pego um galo, boto ali, e em vez de passe, quando tem muita gente, a gente faz uma limpeza geral. Na hora de ir embora o pessoal passa ali, que é o jeito. Por quê? Porque a nossa casa, graças ao Pai Xangô, à Rainha, ao Igum, a sei lá quem que nos ajuda, a nosso carisma também ajuda bastante, tá sempre cheia. A gente consegue ter uma sessão de Umbanda com 50 pessoas na assistência. 50 pessoas é pouca gente. Não para uma sessão de Umbanda.
nos dias de hoje, para uma muito. sessão de Umbanda é luxo 50 pessoas. É luxo na corrente 10. Sim. Então ter 50 na assistência é luxo. Então a gente tem conseguido isso. A nossa casa está sempre cheia. Graças a Deus, isso é bom. Não me faz melhor que ninguém, não me faz maior que ninguém. Pelo contrário, me dá mais trabalho, faz eu gastar mais, porque mais água, mais luz, mais tempo, mais material de limpeza, mais papel higiênico, tudo. Então, não me faz melhor que ninguém ter a casa cheia, mas eu gosto. Satisfaz o meu ego. Às vezes é difícil porque a gente quer dar recado, a gente quer chamar a atenção das pessoas para alguma coisa que está errado, e eu sou obrigado a fazer na frente dos outros, porque, né, sempre. Sim. E gostamos de receber visita, nossa casa sempre é aberta para visita, a gente não faz nada fechado, nada é com porta fechada. O serão na nossa casa é aberto, as pessoas sabem quando vai ser, se quiserem vir, pode vir. Se quiser vir e sair limpo, ileso, sem tocar numa galinha, é uma opção. Já vi acontecer de fazer serão aqui com 50 quatro-pés, 400 galinhas, e o irmão sair ileso, sem um pingo de sangue na roupa. Dá tchau, boa noite, limpe. Né? Então, acontece. Eu acho que se a gente vai para o serão, no mínimo que a gente tem que fazer é sujar a roupa, nem que seja só com a mão assim para dar só para disfarçar, para não ficar tão feio. Mas tem gente que consegue. Então, a nossa casa está sempre bombando, sempre cheia. Então, eu posso dizer que a gente tem axé. Não é o melhor axé do mundo, não é o axé da riqueza, não é o axé de gente milionária. Eu tenho gente simples aqui. Isso para o senhor ver aqui, que já está até... Eu vou falar uma palavra que não deveria, mas já está até ultrapassada a minha decoração, porque já tem mais de 10 anos que fez, não vai fazer mais, Sim. porque não está mais entre nós. Eu me orgulho muito de ter conseguido fazer todos, mesmo tendo sido um dos meus rins, o valor que eu paguei. Na época eu me esforcei muito, paguei em 6 meses, mas ele demorou 1 ano para me entregar. Mas entregou perfeitamente e é lindo. Mas às vezes eu tenho vontade de trocar e eu fico pensando, eu vou trocar pelo quê? O que eu vou fazer mais bonito do que isso? Eu não sei. Sim. Vou botar manequins ali, pessoas vestidas, né, que sejam animadas no dia do batuque? Não, é bonito. Me enjoa porque é sempre a mesma foto. Mas eu fico pensando, pelo que eu vou trocar? Não sei, porque o Jorge trabalhou tão bem nisso que o máximo que eu consigo é trocar a roupa deles, porque não vou trocar. Então, e isso tudo que eu tenho aqui na minha casa que é bonito, é fruto de trabalho, de esforço. Eu posso te dizer assim, ó, se eu tenho 5 itens em toda a minha casa que algum filho me deu, é muito. Meus filhos não têm esse hábito de dar presentes, como eu vejo em muitos lugares. Filho deu freezer, deu geladeira, deu isso, deu aquilo. Eu também não fico pedindo. Não temos o hábito da troca. O axé, as pessoas aqui pagam como elas podem. Eu não vou lá na loja e tiro uma coisa. A não ser que seja cliente. Sim. Cliente, sim. Cliente, não tenho dinheiro, mas eu posso tirar alguma coisa para ele pagar? Pode. Aí é diferente. Mas filhos não tem o axé agora, a gente negocia, paga depois, paga amanhã, paga como dá. Agora no Exu, tem gente que vai me pagar R$100 por mês para fazer a obrigação de boi. É ridículo? Mas é o que a pessoa pode. E se eu aceitei, é porque para mim tá bom. Eu sei que eu vou ter aqueles R$100 todo mês, porque a pessoa é correta. Então eu prefiro muito mais fazer negócio com o senhor que é correto, que marcou comigo, que veio, está aqui e que cumpre com a sua palavra e nunca me deixou na mão, do que fazer com outro que é mais barato, que talvez não venha. Entende? Sim. Então eu prefiro negociar com meu filho, que vai me dar R$100 por mês para fazer uma obrigação de boi, meio uma faca de boi. Ele deve estar olhando e está rindo agora.
do que fazer negócio com um que me diz que vai me pagar 500 por mês e que nunca vai pagar. Sim. Entende? Então eu sei, tem gente que me deve a tempo, e tem gente que eu sei que vai pagar, não estou me importando, que eu sei que a hora que eu precisar e apertar e disser, olha, eu preciso, vai me pagar. E tem gente que tem essa coisa do caráter por natureza, que quer fazer já faz de caso pensado de não pagar, né? E aí depois sai falando, daí é a gente que não vale nada, a gente que não presta. Mas vai ver a continha que ele deixou para trás lá, né? Às vezes nem os bichos da própria obrigação, foi ele que pagou. E a gente sabe, tem várias histórias por aí. Então eu tento evitar isso. Eu pergunto para a pessoa, quanto tu pode pagar? Eu tenho um filho meu que recebeu a liberação agora, porque é uma coisa que mudou, né, na minha vida, que eu não consigo estar o tempo todo, às vezes, né, não estou bem e tal. Então eu liberei ele para cortar para ele mesmo quando ele precisar. E ele me perguntou, pai, quanto vai ser o axé? Porque a gente sabe que esse chamado governo é caro. E eu nunca cobrei um axé caro. Então, eu perguntei para ele, quanto tu pode pagar? Seja honesto. Que eu acho que é a pior frase dizer para alguém, né? Sei. Seja honesto, eu disse para ele, seja honesto contigo e seja honesto comigo. E lembra que o nosso santo está vendo, que nós estamos falando pelo WhatsApp, mas eles estão conosco. Então o Pai Xangô está te ouvindo. E eu tinha pensado num número já. Óbvio que eu já tinha pensado num número. Que ele não me escute agora. Ele não veja essa entrevista. E eu perguntei para ele, quanto tu pode pagar? E como tu pode pagar? E ele me disse, eu posso pagar tanto. Eu lhe dou tanto agora, e lhe dou tanto assim, assim, assim. Pode ser. Eu ri sozinho, porque o número que eu tinha pensado era 2 vezes menos do que ele falou. Então eu disse, pode. Óbvio, na mesma hora. Também não sou tão bobinho assim, sou filho de Xangô. E não erraram a minha cabeça. E a gente fez esse negócio e deu. A gente consegue ser honesto entre nós quando as pessoas também são honestas. Então eu fui lá, fiz meu papel, entreguei, ele está fazendo o papel dele. Pagou como, né, como a gente está organizando. E assim vai ser com esse filho dos R$100. Ele vai pagar, eu sei que vai. Então eu prefiro assim. Então essa questão de experiência de trabalho tem. As pessoas não vão ter esse problema. O Clube do Axé vai ser uma maneira de que aqueles amigos que me ligam às 3 da manhã para me pedir algum trabalho, alguma coisa, possam ajudar a nossa casa aqui com alguma coisa. Por quê? Porque eu quero voltar com os meus trabalhos sociais, porque eu parei total de fazer os meus trabalhos sociais. E o senhor que me acompanha desde que eu vim para Alvorada sabe que eu sempre tive envolvido, sempre. Agora na enchente, a única coisa que eu tinha e que podia ajudar era aqui com a casa. Então eu abri a casa, veio algumas pessoas para cá, não veio muita gente, vieram poucas pessoas, ficaram poucos dias, graças a Deus, a casa deles conseguiram voltar. Bom. Mas aí a gente conseguiu organizar essas pessoas aqui, comida, conseguimos. Só que eu já não consigo mais sozinho organizar tudo que eu organizava antes, né? Justamente por causa da dificuldade da locomoção, eu dependo do Ito ainda para quase tudo. Claro. Então o Ito tem o salão, que ele não pode largar, o salão é dele, ele pode sair a hora que ele quer, mas é o olho do... Eu sou ruim de ditado. O olho do... Dono é que engorda o boi. Do dono que engorda o boi. Então é ruim sair, é ruim ficar fora todo o tempo. Mas eu quero voltar para os trabalhos sociais. Eu tenho a Quimbanda 10, que quando eu tive a ideia, eu liguei pro pai Santiago, que é meu amigo, e perguntei o que ele achava, e ele disse, cara, a ideia é sensacional, vamos fazer. A ideia é dessa. E vamos fazer, e vamos fazer aqui em casa, porque a casa que nós iríamos ajudar naquela situação tinha
sido em Canoas, que tinha queimado. Sim. E a gente organizou aquilo em 2 dias, 3 dias. E teve uma comoção, me parece, tão grande que a gente arrecadou um monte de coisa. E o pai de santo, que foi o atingido pelo incêndio, continuou ganhando coisas porque teve visibilidade através do evento. Teve gente que estava lá no evento que não contribuiu só com os R$ 10, que ajudou com outras coisas depois, com material e tal. E ele conseguiu reerguer a casa dele. Hoje ele toca na casa dele, uma casa boa, que foi feita uma parte, não todo, né? Porque Sim. não foi tanto assim, mas com uma parte boa a gente conseguiu ajudar. Bom, eu não sei o senhor, mas eu tô tremendo de frio. Sim, Fui obrigado a pegar. Eu lembro Eu para pegar um pala para mim ali, ó, tá aqui, não vou botar para não estragar meu pano de cabeça, mas vou botar nas minhas pernas, que tá muito frio, muito frio. E o termo Quimbanda é dessa acabou Pegando, né? Hoje todo gerou frutos, né? eu não registrei porque, né, não Sei. perder meu tempo com isso. Era uma coisa para ser boa para todo mundo e hoje ajudou muita gente. Não sei se alguém também usou esse subterfúgio para se locupletar. Né? Deixa eu voltar. Se alguém usou a Quimbanda para ganhar algum dinheiro. Sei. Vamos simplificar, porque, né, pode ser que alguém não entenda o termo se locupletar. É ganhar alguma vantagem para si. Pode ser que sim, não sei. Mas a gente ajudou muita gente. E não parou só no que o Quimbanda não ficou só no casa incendiada, não pegou fogo. Infelizmente, naquele ano, várias casas pegaram fogo. Sim. E tiveram vários Quimbanda 10, inclusive um aqui na minha casa. Mas a Quimbanda 10 virou ajuda para pessoas fazerem velório, de gente que não tinha dinheiro para ir para caixão, de pessoas que estavam passando por necessidade porque perderam a casa na enchente, porque foram despejados porque não tinha como pagar aluguel. Ajudou muita gente. E continua ajudando, o pessoal continua fazendo. Inicialmente me ligavam e pediam: pai, posso usar o termo Quimbanda 10? Eu achava respeitoso, mas pensava comigo, não precisa me ligar. E hoje não ligam mais mesmo, né? Já era, já nem lembram mais quem é que fez o primeiro, quem é que organizou. E eu não fiz só para ganhar fama, ganhar mídia, até porque eu já tenho, e se eu quiser ganhar fama, eu chamo o senhor aqui e faço a minha fama do meu jeito. Então, aquilo foi realmente para ajudar, porque eu me coloquei naquela situação. Porque o quarto do santo da minha mãe, uma vez, teve um princípio de incêndio. E a gente imaginou, se tudo tivesse pegado fogo, como teria sido. Né? Então, saber que ele passou por isso me tocou num lugar mais pesado, mais forte, né? Então, como aconteceu agora com o pai Paulinho, né? Que isso também, eu até escrevi sobre isso, que me tocou porque eu conheci o pai Paulinho desde que eu era muito jovem, porque minha mãe foi neta dele, quando o pai de santo dela era filho do pai Paulinho. Então, eu conheço ele desde muito tempo, porque minha mãe é muito umbandista. E o pai Paulinho não sei se ainda era dele agora no final da vida dele, mas ele tem um sítio, que é o sítio Tupinambá, que é lá em Morungava, que ele alugava, para alguns ele emprestava até, para fazerem trabalhos de umbanda, cruzamentos de umbanda. E a minha mãe usou muitas vezes o sítio para fazer os cruzamentos de umbanda. Eu fiz muito cruzamento de umbanda lá na minha cabeça, quando era jovem. Então, eu conheço ele desde muito tempo, porque às vezes ele ia, às vezes até participar. E então conheço ele desde muito tempo, conhecia. E isso me tocou porque justamente estava passando pelo mesmo momento que eu. Nossos problemas diferentes, situações diferentes, mas tivemos o mesmo desfecho aí no sentido da cadeira de rodas. E eu acordei de manhã com a notícia, porque acordei, o Ito desperta às 6h20,
6h20 eu olhei pra televisão e tava morre pai Paulinho de algum choroquinho. Aí eu pensei, deve ter tido outro AVC. E de repente eu ouvi a notícia da maneira que foi. E isso me marcou muito porque eu também tô numa cadeira de rodas. Eu fico sozinho, eu não fico com ninguém, não tenho mais babá. Eu tinha um babá, Sim. agora não tenho mais, né? Como eu consigo já fazer muita coisa, não preciso mais pagar alguém para ficar comigo. Então eu fico sozinho em casa. O Ito vai trabalhar, fecha a porta e eu fico sozinho. Única certeza da vida que o Ito tem é que ele não será traído. Porque só pulando o muro, passando por 3 portas que ficam fechadas para alguém entrar na minha casa. Por quê? Porque eu fico sozinho e eu sou cadeirante. Se passa isso comigo também, eu me senti naquela situação. Então, isso me pesou bastante. Eu fiquei muito mal naquela semana. E foi uma semana bem difícil, assim, de entender, né? E pensar que a gente não tá livre de acontecer com ninguém. E eu tava nessa mesma situação. Mas a ideia do Clube do Axé, voltando pro assunto, veja, fui longe, né? Lá longe. Sobre ele, deixa eu fazer duas questões aqui. A primeira é, vai ter um cuidado, o pessoal nisso, com relação a pessoas que não são da religião, de repente, se filtrar desse clube para pegar feitiços ou para espalhar, enfim. E a segunda pergunta é, a sua base é Cabinda. Sim. Aí o Paito lá, que é de Oió, ele vai pegar o feitiço, o trabalho, né? O senhor está ensinando que é de Cabinda. Isso vai servir para ele? Tá, essa é a questão. Não é um feitiço de Cabinda. A maioria dos feitiços que eu tenho, como eu te disse, são adaptáveis. O que muda? No feitiço diz que tem que ter uma frente para Ogum. Na Cabinda a gente serve 7 ossos de costela assada com dendê. Sim. No jeje não bota dendê, por exemplo. Sim. Tô viajando aqui. Sim. Se eu sou de jeje, não vou botar o dendê. Porque no jeje o Ogum lá é mel. Um exemplo. Sim. Só para deixar bem... Eu sei que não... É só um exemplo, por favor. Para deixar bem explícito, né, a diferença. Então eu vou adaptar dessa forma. Outra questão é, a pessoa, quando ela for se associar, ela vai fazer um cadastro. Não é simplesmente ligar, pagar R$30 e sair fazendo frente. Então tem essa preocupação. A pessoa vai fazer um cadastro. Ela vai ter o nome dela, quem ela é, Sim. o nome religioso. A gente vai saber quem é aquele número. Ela não vai precisar se identificar toda vez que ela ligar. Claro. Ela vai ter só qual o seu código. Ela vai dizer, código tal. A gente vai olhar lá, tá cadastrado, tá em dia com a mensalidade. Passa feitiço. Entende? Então vai haver uma... Não talvez não seja possível saber que se a pessoa que está lá do outro lado é exatamente quem ela é. Sim. Ela pode dizer que é o Beto do Grande Axé e não ser. Mas aí complica muito pra gente, né? Porque eles conseguem fraudar tudo hoje em dia, não vão fraudar um telefonema. Pode ser, mas não sei por que alguém que não é da religião pagaria R$30 só para saber feitiço que tem de graça na internet. Se ele quiser fazer alguma coisa que não tem nenhum tipo de fundamento, que não tem nenhum tipo de embasamento, é só botar lá, trabalho pro amor na internet, vai aparecer 200. Que não se sabe quem fez, ou se sabe, pode ser só montado de qualquer maneira. Porque o que a gente vê muito hoje, e agora vamos usar a crucificação, o que a gente vê muito hoje é cenário. Não é? A gente precisa ser honesto e dizer que muita coisa é cenário. Trabalho é trabalho, cenário é cenário. Claro. Eu tenho um quarto santo lindíssimo, eu boto um amalá aqui, o amalá cresce. Se eu boto ele ali no cantinho, ele é só um amalá com uma vela, mas é o mesmo amalá. Então, tem diferença de fazer o que está perdido na internet e fazer uma coisa que tem base, que alguém já fez e sabe que dá resultado. Outra questão a minha base, César, é Cabinda, mas como eu lhe disse, eu fui pesquisar, eu fui atrás de outras pessoas.
E a maioria dos meus conhecidos, meus conhecimentos religiosos, que eu tenho mais intimidade, são da zona sul do estado, Rio Grande e Pelotas. Por quê? Primeiro, sou nascido em Rio Grande, criado uma parte da minha vida em Rio Grande, e depois de adulto fui morar em Pelotas, que são 2 berços de Jeje, Ijexá e Oió. Então, lá tem muito menos cabinda. Lá tinha, por exemplo, em Rio Grande, tem uma família de cabinda só. Agora tem 2, mas tinha uma família só de cabinda. Não tem quase cabinda em Rio Grande. Rio Grande é terra do Jeje, por causa do pai João e tal. Então, os meus amigos de lá, todos são de Jeje. E os feitiços que eles me ensinaram, que eles me passaram, que eu copiei dos cadernos deles, que copiei dos livros deles, são feitiços de Jeje. Então, eu tenho isso catalogado. Se a pessoa me disser, eu quero um feitiço que seja de Jeje, eu tenho. Talvez eu, César, não tenha feito aquele feitiço daquela maneira. Sim. Mas eu tenho ele ali. Então, eu não... essas pessoas, esses amigos que me passaram essas coisas, são de bacias, de famílias de Jeje. Que eu não vou citar nomes, porque eu não conhecia essas pessoas, eu não aprendi com o pai João, por exemplo, que eu dei nome. Eu não aprendi, não conheci, não sei, não tenho nenhum contato, não conheço nem ninguém que seja muito próximo, porque eu acho que quando ele faleceu, nem era vivo ainda. Então, mas para citar nomes de onde as pessoas vêm, porque são bacias mais antigas. E então muito do que eu tenho de material vem de lá. Então eu consigo ter coisas de outras nações também. Mas eu lhe digo que o trabalho de amarração, o trabalho de saúde, o trabalho de limpeza, essas coisas todas eu considero que o lado é adaptável. Eu não vou dizer que não tem lado, porque tem santos que a gente faz trabalhos que não são cultuados em outras culturas. Mas, para mim, eles são totalmente adaptáveis. Tanto que as pessoas dizem, quem é do Jeje não pode ir para Cabinda. Por que não pode ir para Cabinda? Vai mudar todas as frentes dos santos. Não, vai adaptar alguma coisa. Tem coisas que é igual em toda a nação. Canjica amarela para Mãe Oxum, que eu saiba, é universal. Não conheço nenhuma nação que não sirva canjica amarela. Tem nações que servem couve com farinha de milho. Tem nações que servem peixe, porque é de rio, né? Mas não deixam de servir a canjica amarela. Então isso é adaptável. Se o trabalho diz que precisa uma frente de Oxum, que é a canjica amarela. É o que serve para todo mundo. Então por isso eu considero que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e passar coisas factíveis para as pessoas. Primeiramente, fáceis. Segundamente, baratas, né? Porque hoje em dia não dá para botar axé com 2, 3, 4 pés. A gente tem que, quando muito, usar uma galinha. E então tem que saber usar e usar bem usado. Porque tudo é dinheiro, tudo é gasto, tudo é investimento. E a ideia é que as pessoas tenham um portfólio aumentado com isso, que elas possam aprender mais. E não é questão de ensinar porque ensinar que a gente é melhor e a gente sabe mais. É questão de ensinar por necessidade. Olha, eu tenho cliente que precisa isso, isso e isso, e talvez eu não saiba fazer, ou eu não tive a solução de como fazer. Às vezes a gente atende o cliente, já está no 3º trabalho e não resolveu o problema. Sim. E eu já passei por isso, acho que todo mundo já deve ter passado um dia por isso. Aquele cara que é o bonzão, que diz que nunca errou, tá mentindo. No mínimo é mentiroso. Porque todo mundo já errou um trabalho um dia, não deu certo. É impossível que as pessoas tenham 100% de certeza de resultado. Então, a ideia do Clube do Axé é fazer com que se espalhe o conhecimento. E qual é a previsão de lançamento? Agora, hoje, a ideia era que
a partir de hoje, já depois que nós saímos daqui, eu vou colocar já nas minhas redes, mas a ideia era justamente usar essa entrevista, que eu não sei se as pessoas vão chegar até essa parte, ficou tão comprida, mas era usar essa entrevista para fazer o lançamento disso. Porque o Grande Axé sempre foi o nosso principal parceiro. Eu acho até que o único parceiro midiático, o único parceiro. E então a ideia era usar o Grande Axé como um lançamento e a partir de agora já negociar já depois o nosso contratinho ali para divulgar isso no site, não, agora nas páginas, nas redes. Divulgar nas redes e já começar. Já tem gente esperando para trabalhar. Já. Então, ó, já tá valendo. Jogo do Axé Não vai a ser partir de no agora. telefone, não vai ser no meu celular, porque é muita coisa, só sair imagina, né? Conseguir, mas eu também vou atender. Então pode ser que ligue lá e fale diretamente comigo. E óbvio que daí eu vou me identificar e a gente trocar um papo, trocar uma ideia, trocar conhecimento, receber de repente de volta mais uma axézinha, eu dou o desconto da mensalidade. Sim. E então a ideia é eu vou, se eu tiver sem fazer nada, se não tiver nada organizado, telefone tocar, eu vou estar online também. Sempre, de repente, a pessoa não sabe de um trabalho para fazer com um copo branco, mas sabe para fazer o outro lá com um copo azul. Sim. O senhor não conhece? Sim, exato. Falar em parceiro, no dia 9 de agosto estaremos aqui novamente, mas aí com a rainha. Vamos falar sobre a festa? Ai, olha, a rainha é uma coisa. É uma coisa. É a minha entidade. Bom, todo mundo me conhece César, do João Caveira, né? Que é o meu Exu. Sempre foi ele que teve à frente da casa, sempre foi ele que teve à frente da sessão, dos trabalhos. Sempre foi com ele que eu visitei festas, nunca havia saído de Pombagira. Só que quando eu fiquei doente, aconteceu uma coisa que eu não esperava, que o Exu entregou não posso dizer a minha cabeça, né? Entregou a minha vida espiritual no lado de Exu para a rainha. A rainha sempre foi a minha pombagira de frente, mas eu sou filho de uma mãe que sempre teve, não abertamente, mas ela sabe e ela não vai negar, que ela sempre teve um certo preconceito de homem incorporado de pombagira. Então o Exu segurou até eu ter a minha própria casa e tal. E a rainha sempre veio, nunca deixou de vir, inclusive na casa da minha mãe, mas só em cortes. Ela só vinha num dia das obrigações. Sempre foi ela que cortou para os Exus dos meus filhos. Nunca foi o João Caveira que cortou. Sempre foi a faca da rainha. Mas ele era o dono da festa. Sim. Ele era a estrela. Quando eu fiquei doente, eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas ele entregou totalmente para ela. E eu pedi para perguntarem por que disso. Agora há pouco tempo eu pedi para perguntar por quê. Porque alguém me disse e eu senti meio pesado que lá João Caveira ele abandonou. Porque ele nunca mais veio. Desde que eu sentei na cadeira, nunca mais ele veio. E desde que eu fiquei doente, na verdade. E a rainha deu uma explicação que não sei se ela disse só para eu não ficar triste porque realmente ele me abandonou ou se isso é real. Mas ela disse que ele era o dono do portão do cemitério. E olha a chuva, chovendo. E que enquanto eu tivesse nessa situação ruim, né, naquele vai não vai, ele estaria no portão do cemitério com o portão fechado e que eu não ia entrar lá. Então, eu não sei se eu agradeço, o que eu faço, mas ele não me abandonou. Ele só foi cumprir outro papel. Me embarga até dizer isso, porque a gente se acostuma, né, com a entidade da gente mesmo. Então, a rainha tomou conta, e ele foi fazer esse outro papel aí,
tomara que ele continue lá. Agora é eu que quero, favor, né? agora é eu que quero que ele fique por lá. Enquanto não tiver, né, me sentindo livre dessa situação, ele vai ficar lá e a rainha vai seguir fazendo. E ela já nos prometeu muita coisa, sempre cumpriu, né? A última dela agora foi que eu ia conseguir levantar da cadeira, e eu consegui levantar da cadeira. Em casa eu ando sem a cadeira, se eu quiser. Então, ela cumpriu de novo com o papel dela. E eu prometi que nos 30 anos dela, eu iria dar um boi para ela. Iria dar um touro. Prometi. E nos 30 anos dela eu estava doente, não pude fazer, não estava me sentindo forte como eu me sinto agora. E agora eu tô bem, eu tô firme, eu tô forte, eu não acho mais que esse touro vai me derrubar, então ela vai ganhar o touro. O Pai Xangô liberou, já havia liberado antes, ele não quer, não vai existir obrigação de touro para o santo. Mas para ela vai. Então ela já tem 32 anos de chegada e ela ganhou, ela ganhou de outra pessoa o touro em si, ela ganhou, de mim ela vai ganhar a obrigação. Sim. Mas o touro ela ganhou de presente, também por trabalhos que ela fez. E então no dia 7 a gente vai cortar para ela e já fazer obrigação para alguns filhos também, né? Porque o touro é uma coisa cara, a gente tem que aproveitar a leva, e já vou fazer para alguns filhos que merecem e que já tem Exus com bastante tempo, já tem histórico, né? Não vai ser só ganhar porque estão pagando, até porque ele disse que o axé, 100 pila por mês, é um axé irrisório até, né? Mas alguns filhos vão receber esse axé, a faca, né? Para trabalhar com isso. Mas o touro é um presente, ele não é um fundamento, é um presente a mais, né? A gente não precisa do touro para se aprontar. E nem o Exu vai ser, na minha opinião, vai ser mais ou menos do que outro. Ele só vai ter um presente. Então ela vai ganhar esse presente. E no dia 9 a gente comemora, vai fazer a festa. Eu nunca fiz festa no sábado de Exu. Eu sempre faço festa na segunda-feira. Por quê? Primeiro, porque segunda-feira não tem concorrência. Segundo, porque tem que terminar cedo, porque terça tem que todo mundo trabalhar. E nós somos adeptos do Exu com limites, né? Mas só que tem muito amigo que vem, tem muita gente que quer vir. Meus filhos do interior querem vir, meus filhos da Argentina querem vir. Então não dá para eu fazer numa segunda-feira, senão eu quebro essas pessoas, elas não podem vir. Então nós vamos fazer no sábado por conta disso. Sábado, no dia 9, às 23 horas. É outra coisa que eu vou mudar também, porque a gente gosta de começar cedo, mas ninguém sai para a festa de Exu cedo, é difícil, né? Então nós vamos começar tarde e vamos terminar tarde. O tambor vai até as 4 da manhã e depois o tambor a gente sabe que tem o pessoal inimigo do fim. Sim. E vai poder ficar até a hora que quiser. Não vamos correr ninguém como estamos acostumados a fazer, porque aqui termina a sessão às 11 horas, 11h10 eu quero estar indo embora para casa. Então termina, levanta a mesa, levanta a cadeira, vai varrendo o chão e vamos indo e tchau. Tem Exu que fica sentado aqui nas escadas ali fora, bebendo ainda, porque não terminaram a bebida, até a hora da sessão. Mas terminou. Na festa vai ser diferente, a gente vai estar bem tranquilo com isso. Pode ficar até a hora que quiser, sem abuso, sem nada fora da realidade do Exu de hoje em dia, né? Até porque aqui sempre tem alguma coisinha para mordiscar, né? Que casa de gordo tem que ter comida. Já não sou mais gordo, mas fui gordo. E é casa de Xangô, então a gente pensa muito na comida. E apesar de as pessoas nas festas de Exu não darem tanta importância para a comida, é mais a bebida, é mais a cerveja, tem que estar gelada, tem que ser cerveja boa, a gente não pode servir cerveja, já aprendi isso com a experiência, não dá para servir cerveja local em festa, porque nem a proibida, que eles não querem tomar, aí o Exu não bebe a cerveja, toma um golinho e larga, então é melhor investir um pouquinho mais e se servir uma cerveja melhor. Meu tempo é agora, né? Sim. Mas há um tempo atrás nem se cogitava servir cerveja para Exu na minha casa.
Hoje a gente tem que servir porque é o que o Exu de hoje em dia bebe. Então tem que se adaptar. Então vamos comprar cerveja. Se tem que ser cerveja, vai ser cerveja. Então, dia 9, esperamos os amigos que quiserem vir participar, quiserem vir comemorar com a rainha os 32 anos de chegada dela, a entrega dos axés de faca de boi para alguns filhos, são poucos que vão receber. É uma festa em comemoração à vida. A vida. Eu só comemoro isso hoje em dia. É 32 anos da rainha, mas o azar é dela. Eu tô comemorando a vida. Por quê? Porque cada festa que eu consigo chegar é uma comemoração. Ah, mas não vai comemorar nos 35 anos, não vai fazer nada diferente. Não, porque falta 3, eu não sei se eu vou chegar lá, eu vou comemorar o 32, que falta um mês, e tudo indica que eu tô bem, eu vou chegar lá, né? Mas os 35, os 40, os 50 anos, não sei. A gente deveria comemorar cada dia. A gente tá programando 50 anos de idade do meu marido, que vai fazer 50 anos em fevereiro e quer fazer um festão. Esse vai ter que ter, se ele não tiver viúvo até lá. E se tiver viúvo e fizer a festa, eu vou acabar com a festa. Mas a ideia é comemorar cada festa, comemorar cada batuque. Eu digo isso, as pessoas ficam bravas comigo, mas eu digo, eu comemoro como se fosse o último, sempre. Aí o pai vai dizer, ai, viu, ó, uma hora vão dizer ele tinha razão. Sim. Né? Então, vou comemorar. O Ito vai estar de obrigação também. O Ito, para quem não sabe, o Ito assumiu mais essa parte do Exu e da Umbanda aqui da casa. As sessões, porque a sessão semanal, ela toma bastante tempo da gente, já é bastante precisa. E como agora eu estou fazendo hemodiálise de noite, eu não posso faltar toda hora. Até posso, alguma vez ou outra, posso. Mas as sessões, o Ito tem tomado mais à frente. Ele não é o chefe da casa, mas ele tomou a frente de tocar as sessões para a gente não parar. E então isso acaba fazendo com que ele também tenha filhos. Então hoje, mais da metade da corrente que fica aqui na sessão, que vem, que participa, que está aqui toda semana, são filhos do Ito. E ele está com um número bem grande de pessoas, e essas pessoas vão estar fazendo obrigação também. Então é obrigação minha, obrigação dos filhos do Ito, obrigação dele, ele também vai estar cortando, também vai estar cortando 4 pés para os bichos dele. Então é uma obrigação grande. E a gente vai começar no dia 7, vai fazer a festa no dia 9, e dia 14, depois a gente faz a levantação, dia 14 vai ter outra festa, que daí a gente vai comer o boi, não vai ser aberta ao público, vai ser para convidados, que é o meu aniversário. Dia 14 eu faço 28 ou 29? Agora, 27? Não, 27 eu fiz ano passado. 47. Eu faço 45 já do segundo tempo, né? Ei. Eu vou fazer 45 agora, o dia 14. Então, no dia 14, a gente termina a festa da Pombagira com o meu aniversário. Festa brasileira, vamos comer o boi dela, assado, com bastante Coca-Cola. Fiquei preocupado agora, dia 14. Não tá na nossa agenda, né, Marluiz? Não, que não vai ser fotografado. Dia 14 é meu aniversário, sempre faço alguma coisa. E vai ter a carne do boi para nós comer, então vou aproveitar. No dia da festa vai ser salgadinho, que é mais fácil, é mais prático e o pessoal, como a gente estava falando, pode comer a noite toda, dá para servir desde o começo, não tem aquele momento da janta, então é mais fácil. E aí comendo também não ficam bêbados, né? Tem sempre um que passa do ponto. Se estiver comendo salgadinho já demora um pouquinho mais para cair. Então, convidados, todos os amigos que quiserem vir, dia 9, a partir das 23 horas. A gente tem um defeito horroroso, que é ser pontual. Então, vai começar às 23 horas. Se eu vou estar pronto, não sei, porque eu vou me vestir de Pombagira pela terceira vez, né? Eu não gosto de me vestir de Pombagira. Eu faço porque ela quer, ela pediu.
que em alguns momentos eu Sim. me vestisse. Não sempre. As sessões eu venho de César, com barba e tudo. Sim. Mas na festa dela eu vou vir de ela. Então, porque eu já sou um senhor de 45 anos, né? Vestido de mulher parece uma coisa tão esquisita. Parece uma drag queen que deu certo. Pelo menos deu certo. Chegou nos 46, né? Na nossa fase. Então eu fico parecendo uma senhorinha. E eu coloquei para mim esse espírito de que ela é uma senhora, uma tia do interior que veio, uma tia rica do interior que veio, então ela tem aquela pose e bem maquiada, com cabelo bem bonito, uma coroa, porque é rainha, não pode, né? Não pode não ter coroa. Ela não gosta de usar chapéu, então vai usar coroa. E uma bela coroa e uma roupinha básica. Não uso saia, porque sentado na cadeira, eu vou estar sentado na cadeira. A saia fica feia, fica aquele, né, repolhão sentado. Então, de calça, de saia sem armação, talvez. Não sei ainda, eu não pensei na roupa. A roupa é o de menos, mas a cara vai estar maquiada. Vou ter que tirar a barba. Então vem conferir, dia 9, 23 É horas. o personagem, né? Essa parte até ela chegar é um personagem, depois é outro. Porque eu não consigo ser natural, estando de mulher. Eu chego na casa dos meus filhos, eu fico já me tremendo para me incorporar, porque eu, César, vestido de mulher, tenho vontade de enfiar a cara dentro da balde. Porque não me sinto à vontade. Pelo menos ainda não. Talvez até, né, goste mais daqui a um tempo. E comece a ser usual isso. Mas não me sinto à vontade. Segundo, porque é caro ser mulher, como é caro ser mulher. Olha, vocês estão de parabéns. Porque tudo que vai comprar é os olhos da cara. E terceiro, porque dá muito trabalho. E o Ito não tem paciência. Ele me arruma, ele me deixa direitinho, mas ele não tem paciência. E aí a gente já briga. Então já fica aquela coisa que ele tá me maquiando e eu tô batendo boca com ele. E aí, então eu disse dessa vez, deixa ele vai se arrumar e vai vir, e eu vou vir depois. Eu chegar um pouquinho depois que começar, né, para já chegar incorporado. E eu vou pagar outra pessoa para me arrumar, para me maquiar, pra gente não brigar. Que daí a gente passa a noite se olhando e se amando. Senão a gente já começa no ódio, sem ninguém saber, óbvio. Porque a gente briga em casa, quebra o pau, mas chega aqui, ninguém nem sonha que o pau quebrou. E é assim que eu funciono. E quando precisa quebrar aqui, eu tenho uma salinha ali, a gente vai lá, eu xingo ele me xinga no tom mais baixo possível, para ninguém ver, ninguém saber. E a gente sai dali rindo e brincando. E é assim que funciona, porque a gente tem que se dar o respeito. Assim como a gente não troca nenhum tipo de carícia, as pessoas acham que nosso casamento é de fachada. Porque nunca viram sequer eu pegar na mão do Ito aqui. Porque a gente criou isso de colocar... Só no casamento. É só na nossa casa que a gente tem intimidade. Aqui não temos. Nunca vou sentar no colo dele se ele estiver sentado no sofá aqui. Nunca vou dar beijo. A gente esqueceu de dar beijo no nosso casamento. Que a mãe Nicole, um beijo para ela que está de obrigação também. A mãe Nicole fez o casamento e a gente conversou tanto como está conversando agora, que não teve um momento agora pode beijar. Passou e a gente não deu o beijo do casamento. Então a gente não tem essa coisa da intimidade na frente das pessoas. É preconceito? É. Não precisaria? Não precisaria. Mas a gente criou isso e com isso a gente consegue impor respeito para as pessoas também. Se eu vejo o casalzinho de frescura aqui, eu digo aqui não. Tenho base para dizer isso, tenho moral para dizer isso. Se eu não faço, tu também não faz. Assim como eu não grito, tu também não grita. Então eu consigo levar a casa desse jeito. E é assim. Para nós encerrarmos, Pai César, o convite já está reforçado, então dia 9, 23 horas, no descritivo está o endereço, para quem não conhece onde é a casa do Pai César. Todo mundo morada, né? Achar que onde é a minha casa. Mas o ponto de referência é que é engraçado, né? Qual é?
Vou falar, pai, tá certo. É do lado do puteiro. Bem fácil de achar, né? Todo mundo Na conhece. esquina Há 30 anos existe aqui do lado essa casa de felicidade ali. Há 30 anos. Então todo mundo conhece. Casa de Felicidade, gostei do termo. E na esquina tem a Casa do Dinheiro, que é a Igreja Universal. Então a gente tem a nossa quadra, que ela é bem eclética. Sim. Tem a Casa do Dinheiro, que é a Universal, tem a Casa da Felicidade aqui do lado, tem a Casa Religiosa aqui na esquina. Então, estamos super bem localizados. Tá tudo em casa. As apostilas seguem a Você venda. está vendendo R$ 120, entrega na sua casa, manda para qualquer lugar do país e fora do país. E, inclusive, a apostila em espanhol vai ficar pronta entre amanhã e depois de amanhã. Depois eu vou, até não havíamos falado sobre isso, mas vou gravar um teaserzinho em espanhol para explicar para eles como que vai funcionar a apostila. E para concluir, então, o senhor falou que celebra sempre a vida, a sua mensagem para os nossos amigos. Bom, primeiro, muito obrigado quem teve a paciência de me ouvir por todo esse tempo. Provavelmente eu vou ter que pagar mais aqui pro Beto, porque a entrevista não é para ser tão longa assim e acaba que a gente sempre conversa além do que deveria, né? Muito obrigado. Quero desejar a todos felicidade, alegria, prosperidade, coisas que eu tenho tido nos últimos tempos na minha vida que eu achei que não ia ter. E eu só tenho isso porque eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé no Exu, eu não perdi a fé na Pombagira, eu não perdi a fé no Egum, eu não perdi a fé no Lodê, eu não perdi a fé no Pai Xangô, nos orixás dos meus filhos, que eu beijo a mão, que eu sou do grupo beija a mão de todo mundo, essa polêmica, né, que andou por aí. Eu sou do grupo beija a mão. Então, eu não perdi a fé. E é isso que me mantém. Não posso dizer que me mantém de pé, porque se eu ficar de pé aqui agora, 5 minutos eu vou cair. Mas me mantém vivo. E estar vivo é mais importante para mim hoje do que estar de pé. Porque enquanto eu estiver com a cabeça boa, eu conseguir pensar, eu conseguir escrever, eu conseguir passar alguma coisa boa para alguém, eu conseguir fazer alguém rir, porque pode não parecer, mas eu sou engraçado e eu consigo ser engraçado com as pessoas, porque elas chegam com um problema seríssimo e eu consigo fazer uma piada e não ser de mau gosto. Eu aprendi isso com o tempo, uma dádiva que Deus me deu e eu agradeço, porque a gente tem que levar a vida com tranquilidade, com seriedade sim, ouvindo e entendendo as pessoas, mas com leveza. Eu acho que eu consigo passar isso para quem me procura. Leveza. Que eu consiga ter essa leveza, que eu possa ter saúde, que os pais possam me dar coisas boas para eu poder dividir e sempre ter o que dividir com quem me pede. Sempre ter uma palavra amiga, sempre ter alguma coisa a acrescentar na vida das pessoas. E eu acho que essa é a minha missão, até enquanto Deus, os pais e sei lá quem deixar que eu fique aqui. Então, muito obrigado a todos. Quem quiser alguma coisa a mais de mim, me procura nas redes, eu respondo. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que responde por mim, mas ela avisa que não sou eu que está falando, né? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Me manda mensagem. Discrição e sigilo é base de tudo. Eu sei que às vezes a gente precisa ouvir uma palavra de alguém diferente e se eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu fui muito ajudado também quando eu precisei. Muita gente me deu apoio, muita gente me deu moral, muita gente me disse: eu estou contigo, eu vou estar contigo, não vou largar tua mão, e realmente não largou. Então é isso. Quanto à amarração amorosa no meu casamento, ela está à venda. Essa é especial. É só me ligar que a gente negocia. Como é que faz para ter um casamento assim e bem resolvido, eu posso dizer.
Então, muito obrigado a todos. Obrigado ao Grande Axé, ao Beto, a Marlise, não sei se eu posso dizer que ela está ali atrás olhando, mas a Marlise que já veio aqui muitas vezes fotografar, já veio em várias situações aqui. Então, já jantou com a gente no cantinho ali. Então, muito obrigado. O parceiro foi mandar mensagem para ele, pode mandar, o WhatsApp está no descritivo. Ele demora para responder. Ah, esse é o problema. Eu respondo quando eu acho que eu tenho a resposta certa. Isso demora para ele pensar isso. Às vezes eu sei o que a pessoa quer e eu não tenho a resposta certa para dar para ela, então eu dou uma seguradinha. Mas assim que eu tenho a resposta certa, eu respondo. Mas César, obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com um amigo. Imagina nós no podcast com tempo livre. Né? Não ia dar. Vamos pensar nisso, né? E aos amigos, até o próximo Conversando Com.